Leandro, estamos ao vivo. Pode começar. Ok. Nobres estudantes, pesquisadores da teoria histórico-cultural, desejo uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live de lançamento do livro Enfoque Histórico-Cultural e Aprendizagem Desenvolvimental, Contribuições na Perspectiva do GEPED, livro de autoria e organização da professora Andréa Maturano Longarese e do professor Roberto Valdez Puentes, publicado aí, salvo me engano, né, se eu tiver feito a contagem errada, com 15 colaboradores responsáveis aí pela publicação de vários capítulos e publicado pela editora Filos Academy. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber a todos. Estou muito feliz com a mesa aqui presente, eu vou apresentar as pessoas que estão conosco nesse lançamento. Primeiramente, a professora Andréa Maturano Longarese, pós-doutora em Educação, doutora em Educação Escolar, mestre em Educação e graduada em Ciências Sociais. É professora da graduação e do Programa de Pós-Graduação da UFO, consultora de rock do CNPq e da CAPES, editora-chefe da revista Obutiene, revista de Didática e Psicologia Pedagógica, coordenadora do GEPED, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente da UFO, e membro do GEPAP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica da USP São Paulo. Ela também dirige a coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática, editora Edufo, e coordena a série Ensino Desenvolvimental, também publicada pela editora Edufo. Seja muito bem-vinda, professora André, obrigado por estar aqui conosco. Também apresento para vocês a Eveline Sueli de Lima Lopes, autora de um dos capítulos do livro, graduada em Psicologia, mestre em Gerontologia e doutora em Educação. Seja bem-vinda, Eveline, muito obrigado por estar aqui conosco. Apresento também o professor Roberto Valdez Puentes, graduado em Educação, mestre em Ciências Pedagógicas, doutor em Educação, pós-doutor em Ciências da Educação, professor da Faculdade de Educação, da graduação e também do Programa de Pós-Graduação da UFO, é líder do GEPED e da coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática. É um dos editores da revista Obutiene e membro da Academia Internacional de Estudios Histórico-Culturales. Muito obrigado, professor Roberto Valdez Puentes. Já peço desculpa, né, porque a gente que estuda a teoria histórico-cultural, a gente até aprende a ler em espanhol, mas falar espanhol é outra coisa, você já perdoa o sotaque e qualquer imprecisão linguística aí. E apresento também a Valesca Deise Dias de Souza, graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, é técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, no Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação, ICENE, coordenadora da especialização Lato Sensu em Pedagogia Universitária da UFTM, também autora de um dos capítulos do livro. Valesca, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Para todo mundo que está acompanhando, para a mesa, a gente vai fazer uma dinâmica de algumas rodadas, né? Nessa primeira rodada eu queria conversar com todos vocês, né, sobre essa experiência do livro. Primeiro, professor André, começando contigo, se você me permite, o GEPED me parece ter transbordado já os limites territoriais da UFO, né? Nasceu ali, mas quando eu penso os seus membros, ele tem pessoas de várias instituições, de várias cidades, de vários estados e poderia dizer até em outros países, né? E aí eu queria perguntar, vou aproveitar e fazer duas perguntas simultâneas para você. Conte um pouco para a gente sobre a trajetória do GEPED. Como é que nasceu, o que fez e como chegou até a produção desse livro. E quais as principais ações do grupo, projetos e articulações que marcam sua história? Obrigada, Leandro. Obrigada pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui nesse momento com os colegas, nesse lançamento de livro.
Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande compartilhar com vários e várias colegas esse momento de celebração. O lançamento deste livro é uma realização pessoal e coletiva que envolve o trabalho de todo um grupo, Leandro. Por isso, eu acho que é muito oportuno que a gente comece esse encontro justamente falando um pouco sobre essa história, a história do GEPED. O GEPED, Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente, foi criado em 2008, no contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Então, ele tem suas atividades vinculadas à linha de pesquisa, saberes e práticas educativas. O grupo é composto, como você mesmo já anunciou, Leandro, por vários colegas de diferentes instituições, estados, de alguns países distintos. Atualmente, ele contempla, reúne aproximadamente 90 membros, entre pesquisadores, alunos da graduação e pós-graduação e professores da educação básica. Ao longo desses 13 anos, porque foi fundado em 2008, estamos aí completando 13 anos de atividade, o GEPED conseguiu uma importante inserção no contexto dos estudos históricos culturais, tanto em âmbito nacional quanto internacional, principalmente pelo estreitamento de vínculos com vários grupos de pesquisa no Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Cuba, México, Porto Rico, Equador, na República Dominicana, Angola, Moçambique, Espanha, Itália, Rússia e Ucrânia. E aí, todo esse trabalho de articulação que a gente tem tentado fazer, contando também com a colaboração importantíssima dos estudantes, tanto da iniciação científica, do mestrado e do doutorado, tem possibilitado ao grupo desenvolver uma série de ações com impactos diferentes do ponto de vista acadêmico. Eu vou enumerar aqui algumas dessas ações para a gente ter uma ideia um pouco de por onde esse grupo tem passado e quais contribuições tem trazido para a comunidade acadêmica e para a escola pública brasileira. Primeiro, ele tem realizado um estudo crítico por alguma parte da produção no âmbito da União Soviética e dos países que nasceram com sua desintegração em 1991, especialmente depois da criação da Associação Internacional de Aprendizagem Desenvolvimental em 1996. O grupo tem buscado também superar um enfoque parcial, russo, moscovita, leontiviano, euconiano e davidoviano, que predomina nas pesquisas na América Latina e no Brasil, incorporando no debate a compreensão sobre a teoria desenvolvimental que foi produzida no interior de diferentes grupos. A exemplo disso, tem se aprofundado bastante nas produções do grupo de Kharkov. O grupo tem se dedicado também a pesquisas teóricas e de intervenção relacionadas ao estudo dos fundamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos de uma nova concepção de aprendizagem desenvolvimental e de atividade de estudo, com base nas peculiaridades e nas demandas da escola pública brasileira. Tem construído também uma trajetória de estudos e pesquisas no campo da formação profissional docente, provavelmente o aspecto mais frágil até hoje no interior da teoria da aprendizagem desenvolvimental. Tem se ocupado da divulgação sistemática da produção soviética e pós-soviética sobre a teoria, especialmente por meio da tradução de publicações em português de diferentes trabalhos, muitos deles inéditos nessa língua. Tem se dedicado também à superação das limitações da teoria, sobretudo em relação à sua compreensão acerca do conceito de sujeito, da unidade afeto-cognição, tentando dialogar com outras teorias, inclusive a teoria da subjetividade de Fernando Gonzalez Reis e seus colaboradores. Tem desenvolvido pesquisas-formação pela via da intervenção didático-formativa em contextos educacionais públicos brasileiros, com a produção de conhecimento sobre processos formativos desenvolvimentais a partir das demandas próprias que caracterizam a realidade brasileira. Tem elaborado e proposto um tipo de metodologia de pesquisa de intervenção didático-formativa com foco nos processos didáticos desenvolvedores de estudantes
pela via do desenvolvimento de professores. Tem produzido uma perspectiva didática desenvolvimental sob a base das leis fundamentais da dialética, com a sistematização teórica e metodológica de unidades, movimentos e ações didáticas pensada para contextos escolares cujas realidades coadunam com as que caracterizam o Brasil. E tem também se dedicado à articulação dos vários grupos de pesquisa sobre a teoria em âmbito nacional e internacional, com o intuito de promover ações colaborativas de estudo e aprofundamento no campo da produção científica nessa área. E visa, com o tempo, criar as condições e um trabalho que possa convergir para a criação de uma rede ibero-americana de estudos histórico-culturais. Enfim, essas são as principais ações que têm marcado um pouco a história do GEPED. Entre as várias frentes, Leandro, que têm sido empreendidas pelo grupo, está o projeto editorial, que tem dedicado especial atenção à divulgação científica e à popularização da ciência, por meio principalmente da formação humana, tanto em nível de graduação, pós-graduação, quanto em nível de projetos de extensão, pela frente dos eventos científicos, a realização de vários eventos científicos e pela proposição de algumas linhas editoriais. Vou falar um pouquinho dos eventos e um pouquinho da linha editorial. Nesse período de existência, o GEPED já tem promovido 4 colóquios. O primeiro foi em 2012. Os 3 primeiros colóquios levaram o título Colóquio Internacional Ensino Desenvolvimental, Vida, Pensamento e Obra dos principais representantes russos. O 4º e último colóquio foi dedicado ao sistema Elkonin Davidov-Repkin. Atualmente, o GEPED tem organizado e está à frente da coordenação do primeiro ciclo de palestras, aproximações e distanciamentos entre os principais representantes do enfoque histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental, que vai ocorrer de forma remota, transmitido pelo canal do YouTube da FACED, no período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Esse evento que vai dar início agora em dezembro, ele prevê a realização de uma palestra por mês, proferida por especialistas importantes da teoria do Brasil, de Cuba, Itália, Ucrânia, Porto Rico e Rússia. As 2 primeiras palestras previstas ainda para 2021, elas vão ser realizadas agora, dia 2 e dia 15 de dezembro. Aproveito já para convidá-los e convidá-las. A primeira será proferida pela professora porto-riquenha Wanda Rodrigues Arocho, e ela vai tratar das aproximações e distanciamentos entre Piaget e Vygotsky. A segunda será pela professora italiana Maria Serena Veghetti, sobre as aproximações e distanciamentos entre Vygotsky e Davidov. Além dessas palestras, o GEPED ainda realizará este ano, no dia 30 de novembro, também pelo canal do YouTube da FACED, a mesa redonda Perspectivas Didáticas Desenvolvimentais Brasileiras, o Buceni por Unidades e a Atividade Orientadora de Ensino. Essa mesa contará com a minha presença e a presença do professor Manuel Oriosvaldo de Moura, da USP. Então, fica aqui desde já o convite para todas e todos estarem conosco nesses 2 outros momentos que vamos ainda realizar nesse ano. Falando um pouquinho agora do projeto editorial. Vejam, o grupo, Leandro, fundou e coordena desde 2017 a Buceni, Revista de Didática e Psicologia Pedagógica, que tem como escopo a publicação de estudos teóricos e metodológicos na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da didática desenvolvimental. O periódico já tem publicado 15 números com dossiês temáticos nessa perspectiva e é o único periódico no Brasil cujo escopo está voltado para a abordagem teórica que nós temos tratado aqui e que, de fato, é o foco do livro que nós estamos lançando nessa noite. Além disso, o grupo coordena, desde 2012, a coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática, que está vinculada à editora da Universidade Federal de Uberlândia, mas ela se efetiva em parceria com diferentes editoras. A coleção foi criada há 10 anos
e já publicou 24 obras em 2 séries. 10 delas foram publicadas na série Profissionalização Docente e Didática e 14 na série Ensino Desenvolvimental. É nesta série Ensino Desenvolvimental que temos realizado a publicação de várias obras dedicadas à publicização do conhecimento produzido no âmbito da teoria histórico-cultural e da didática desenvolvimental. Esta série tem se consolidado com a publicação de várias trilogias. A trilogia da vida, pensamento e obra dos principais representantes russos, a trilogia da antologia do ensino desenvolvimental, que reúne traduções dos autores soviéticos, a trilogia dos sistemas didáticos desenvolvimentais Eukonin Davidov-Repkin, Galperin Talíssina e Zankov, e a trilogia da teoria da atividade de estudo. Essa série publicou ainda a primeira tradução do russo para a língua portuguesa do livro de Leontiev, Atividade, Consciência e Personalidade. E é no último volume dessa série Ensino Desenvolvimental que sai publicado o livro que estamos lançando nesta noite, Enfoque Histórico-Cultural e Aprendizagem Desenvolvimental, Contribuições na Perspectiva do GEPED. Esses livros, eles já praticamente têm consolidado toda uma trajetória de estudos e são reconhecidos nas diferentes regiões do Brasil, já se constituem uma importante referência para os estudos na área. Mesmo assim, nada se compara com a satisfação e a realização que sentimos com a publicação da obra Enfoque Histórico-Cultural e Aprendizagem Desenvolvimental, Contribuições na Perspectiva do GEPED. Este é, sem dúvida, o mais importante do grupo, da série e da coleção, principalmente porque se constitui um marco substancial da produção interpretativo-criativa que tem sido produzida no contexto do GEPED. Por isso, desde já, eu gostaria de abrir essa noite agradecendo a todas e todos que, de um modo direto ou indireto, tenham contribuído para que estivéssemos aqui hoje lançando o nosso livro. Muito obrigada. É um caminho emocionante, né, André? Eu te ouvindo, me aproximei do GEPED em 2013 e fui vendo um bocado desse caminho na minha história, né? Eu fico muito feliz, obrigado. Professor Roberto, a professora Andréa comentou um pouco sobre o GEPED. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais do livro, especificamente, né, que a gente está lançando. Quando, como, por que nasceu a ideia desse livro em específico? E aí, aproveitando para fazer 2 perguntas juntas também, né? O que diferencia esse livro de outras publicações brasileiras com enfoque histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental? Tá certo. Bom, eu cumprimento aos colegas que estão aqui comigo, dividindo esse momento da live, cumprimento também a todos que estão nos assistindo agora e, sobretudo, aos autores que dividiram conosco esse projeto. Como a Andrea acaba de afirmar de maneira muito consciente, o GEPED tem realizado um trabalho profundo, são 24 obras em total, mas a gente precisava de um filho a mais, de algo que representasse o trabalho realizado ao longo de 12 anos de constituição do grupo, sobretudo na atividade de orientação, do trabalho árduo, do trabalho esforçado, do trabalho disciplinado que o grupo estava realizando desde 2008, junto com os orientandos em trabalhos de dissertação de mestrado e em tese de doutorado. A ideia do livro nasce exatamente dia 24 de outubro do ano 2020. O propósito era organizar uma publicação como parte da série Ensino Desenvolvimental, da coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática, que a professora Andrea acaba de mencionar, integrado por trabalhos surgidos em decorrência das pesquisas de mestrado e doutorado realizadas pelos orientandos, tanto da professora Andrea como por mim, na perspectiva do enfoque histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental. O objetivo não era apenas consolidar o trabalho do GEPED como grupo, mas também dar visibilidade à atividade de pesquisa dos orientandos. Até o momento, a produção do grupo
tinha se concentrado especificamente nas dissertações e teses disponíveis e, sobretudo, nas publicações tanto minha como da professora Andrea, publicações em conjunto nossa, publicações nossas com alguns de nossos orientandos, mas não existia uma obra que aglutinasse, que expressasse esse trabalho consistente realizado ao longo desses 12 anos de vida do grupo. Decidimos realizar esse projeto conjunto, a professora Andrea e eu, e encaminhamos o convite para 16 orientandos, sumando os orientandos da professora Andrea e com os orientandos meus. Desses 16 orientandos, 15 aceitaram na hora o convite e passaram a integrar o projeto do livro, cuja execução tardou 8 meses, de outubro de 2020 a maio, junho de 2021. Em total, o livro está integrado por 19 capítulos. Há alguns capítulos que são capítulos nossos, da professora Andrea e meu, elaborado com orientandos tanto do mestrado como do doutorado. Há capítulos meu e da professora Andrea, bem como capítulos individuais da professora Andrea e meu, bem como de orientandos do doutorado que trabalharam sozinhos. Além disso, por algumas razões, queríamos publicar o livro por intermédio de alguma editora alternativa das editoras surgidas no Brasil nos últimos anos. Em primeiro lugar, porque são editoras com um custo financeiro bem acessível, quando comparada com as editoras mais tradicionais, porque priorizam a divulgação dos trabalhos no formato e-book, o que eleva as possibilidades de divulgação e de circulação. Em terceiro lugar, porque realizam toda a atividade de editoração da obra em um prazo relativamente curto, praticamente em 2 meses, e porque disponibilizam, e eu acho que esse é o elemento mais importante desse livro. Eu acho que é o primeiro livro do GPED que é disponibilizado de maneira gratuita no site do evento. Então, foi um livro realizado a baixo custo e é um livro ao qual qualquer pessoa no Brasil e fora do Brasil tinha acesso sem pagar absolutamente nada por isso. Tudo isso facilitou a realização desse projeto, ao qual se suma o profissionalismo, a competência da editora Filo, com a qual nós realizamos esse projeto. Então, em efeito, é uma obra extremamente relevante para nós, do GPED. É o livro número 24, mas, ao mesmo tempo, concordo plenamente com a professora Andrea, é o livro mais significativo, é o livro mais querido, o livro mais anhelado, o livro mais desejado por nós, por tudo isso que ele significa, porque é o resultado de 12 anos de trabalho consistente, incisivo e disciplinado, com orientandos de vários lugares do Brasil, em diferentes níveis, e porque, ao mesmo tempo, é um livro ao qual pode ser acessado de maneira gratuita. Você faz uma segunda pergunta, que também é muito interessante, e que diz respeito a lo que esse livro tem de diferente em relação ao resto das publicações que no Brasil estão acontecendo dentro do enfoque histórico-cultural e da teoria da aprendizagem desenvolvimental. No Brasil, como fica demonstrado, inclusive, no primeiro capítulo desse livro que escrevi junto com a professora Andrea, as pesquisas brasileiras na perspectiva histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental cresceram significativamente do ponto de vista quantitativo e qualitativo desde 1994, com as primeiras referências à obra do Davido, no livro de Nereide Saviani, Saber, Currículo e Didática, e, sobretudo, com os trabalhos do querido professor José Carlos Libani, que é um mestre no campo da didática, realizado a partir de 2004. Então, há um crescimento significativo
sobretudo de natureza qualitativa, nesse tipo de pesquisas no Brasil, a partir da segunda metade da década de 1990, isso tem se intensificado de maneira significativa, sobretudo nos últimos 10 anos. Contudo, ao longo desses anos de existência, o GPED tem produzido uma marca própria no contexto das pesquisas nacionais. Em primeiro lugar, com sua postura crítica e criativa em relação a análises das contribuições realizadas no interior do enfoque histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental, procurando traçar a gênesis e a história desses processos, o caráter dialético dos mesmos, a natureza heterogênea e caótica dos mesmos, os avanços e retrocessos, divergências internas, aproximações e distanciamentos, complementações, etc., nos negando o tempo todo a adotar essas contribuições e aplicá-las mesmas em um contexto brasileiro de maneira mecânica, artificial e dogmática. Por essa razão, o grupo tem avançado para além da análise crítica que temos realizado, procurando fazer a teoria e a metodologia avançar com importantes contribuições nesse sentido a partir de estudos de campo, de intervenção, que têm levado a delinear os fundamentos de uma Albuchene por unidades e de uma metodologia da intervenção didático-formativa, a qual a professora Andrea, sobretudo junto com seus orientandos, tem se dedicado há alguns anos. Inclusive, a Andrea vai retomar essa questão posteriormente. Então, eu acho que, em síntese, esse livro expressa o melhor do GPED, a nossa melhor intenção, a nossa melhor vontade de fazer ciência com qualidade, a nossa vontade de fazer isso de maneira colaborativa, expressando, sobretudo, o trabalho que temos realizado com nossos melhores parceiros, com nossos parceiros mais queridos, com nossos parceiros mais próximos, que são nossos orientandos de mestrado e doutorados. A eles nós dedicamos esse livro e desejamos que ele seja acolhido como a expressão mais clara, minha, e eu tenho certeza que da professora Andrea, do afeto, do apreço e da admiração que nós temos por cada um deles. Então, eu gostaria de encerrar dessa maneira as minhas duas perguntas. É um livro importante, mas ele é importante, sobretudo, do ponto de vista emocional e afetivo, pelo que ele representa para cada um dos que participamos de sua elaboração. Obrigado. Do ponto de vista emocional e afetivo, realmente, né? Eu não tinha me dado conta que em 8 meses isso aconteceu, né? Eu não tinha comentado, mas também tem uma participação com um capítulo e foi suado, né? E muito rápido, né? Pensar em 8 meses. O professor Roberto comentou algo importante, né? Que é o acesso gratuito à obra, à produção. Quem se dedica à educação sabe o quanto é difícil, né, encontrar bibliografia, e eu quero aproveitar e completar a fala dele para quem está nos assistindo. No chat nós temos algumas mensagens que estão indicando outras publicações do GPED, né, e aí, de repente, quem se interessar pelo tema ou por outras obras anteriores a esse livro que está sendo lançado agora, pode dar uma observada no chat, que vai encontrar ali algumas referências importantes, né? Eu queria falar agora com a Valesca e com a Eveline. Vou fazer primeiro uma pergunta única para vocês duas e depois eu quero me aproximar de algumas temáticas mais específicas. É muito legal falar com vocês porque a empatia é imensa, né? Afinal de contas, nós fomos orientandos desses dois, né? Ou do professor Roberto ou da professora Andrea, e mais ou menos vivemos um pouco essa experiência de sermos formados nesse espaço, né? E aí, queria saber de vocês, né? Como foi participar da construção do livro? Valesca, primeiro você, conta pra gente. Boa noite a todos que estão aqui, aos meus colegas, autores também dessa obra, que nós temos aí a imensa alegria de lançar nesse momento, né? Aos professores Roberto Puentes e Andrea Longarese, que
sempre nos animaram, sempre nos incentivaram a caminhar, né, pelo processo formativo, a conhecer a teoria histórico-cultural. Então, é um momento de muita alegria para todos nós. E não poderia ter sido diferente, né? Participar do processo de construção desse livro representa para cada um de nós, né, um processo de rever pesquisas que nós já realizamos há algum tempo. Para mim, né, que tem uma pesquisa no livro de 2016, e aí esse distanciamento do processo investigativo que foi realizado naquele momento representa essa possibilidade de amadurecer, esclarecer, rever percursos que já foram percorridos anteriormente, né? Então, envolve toda essa quantidade de objetividade e subjetividade, né? Num processo tão rico como esse. Além disso, representa também, né, uma alegria, a alegria do encontro, né, com todas essas pessoas tão queridas, né? A gente, à medida que a gente ouve cada um de vocês, né, vai nos reavivando memórias que nos são muito caras, né? E considerando que esse livro ele marca aí um momento importante, que é um momento de síntese desse grupo, que já tem aí alguns anos, né, de trajetória, que, como você colocou, Leandro, ele ultrapassa o território da UFO, ultrapassa o território brasileiro, se encontra com colegas de outros países, como a gente vai poder observar aqui em alguns capítulos desse livro. Então, a gente acredita que é uma obra coletiva que tem muito a contribuir para a compreensão brasileira dos pressupostos da teoria histórico-cultural. E é uma honra também representar todos os meus colegas, né, todos os nossos 15 autores, eu e Eveline estamos aqui nesse papel de representar todos os nossos colegas que produziram capítulos para esse livro. É mais ou menos isso. Excelente. Eveline, conta pra gente como é que foi participar da construção do livro. Pronto, estão me ouvindo? Bom, pessoal, eu estou aqui extremamente enternecida, emocionada, vendo todos esses relatos, vendo os colegas dizendo boa noite. Me faz lembrar os momentos que nós estávamos todos reunidos, preparando um colóquio, discutindo ideias. Então, esse momento é extremamente emocionante para mim. E reflete um pouco o que é participar da construção desse livro. Num primeiro momento, aliás, de uma forma diferente da Valesca, eu estava terminando o doutorado, né? Estava para defender minha tese quando surgiu a possibilidade de escrever o capítulo. Então, ainda não tinha dado esse distanciamento, mas já deu para ter algumas contribuições ali da banca, que já tinha passado a defesa, então já tinha dado uma reflexão acerca da tese. Mas eu acho que o processo todo que me fez pensar de verdade foi o que é pertencer ao GEPED, de fato, né? Como é que foi o processo todo de construção da pesquisa sendo membro do GEPED. E a gente sempre, às vezes, comentava entre nós, né, no final das reuniões, durante os nossos cafés, o desafio que é de procurar uma forma diferente de pensar, uma forma que seja menos linear, que seja menos causa e efeito, que seja justamente ultrapassar a forma de, às vezes, olhar para autores já consagrados quase que como dogmas, tirar isso tudo de nós. Então, no momento de escrever e ver toda a produção dos colegas reunida, dá exatamente essa sensação, e a sensação de pertencimento, né? A pertencer a esse grupo, a um grupo que tem um caminho já bem consolidado antes de nós e um caminho brilhante pela frente. Então, quando a gente olha todos os capítulos, vê a produção de cada colega, consegue ver as ligações de um com o outro, ainda que a individualidade de cada um, a gente percebe exatamente um grupo de tantas mãos e que consegue se formar, né, digamos assim, como que com
um corpo único, né, que tem uma identidade muito, muito específica. Então, sem dúvida, é uma sensação de pertencimento, desse grupo que caminha junto, que constrói junto. E isso, com certeza, foi extremamente significativo. É maravilhoso ver aí o nome de cada um desses colegas lá, né, como autores de cada um desses capítulos. É fortalecedor enquanto a gente pensa como pessoas que trabalham a questão da educação e do desenvolvimento do ser humano. É um prazer. Ouvindo você, Valesca, e você, Veline, eu fiquei pensando, né? É um grupo que, apesar dessa unidade, ele ainda é muito marcado pela diversidade, né? Porque não é um grupo homogêneo. Os pensamentos ainda são a individualidade do pensamento de cada autor, né, da forma como cada um se apropria das diferentes vertentes teóricas dentro da perspectiva histórico-cultural, é marcante, né? E isso enriquece, porque vocês foram comentando e eu fui me lembrando das reuniões de estudo, de discussões, ora mais ou menos acaloradas, né? Sempre regadas a muito café e lanchinho, tradição do GPED, né? Uma delícia, eu espero que a gente consiga fazer isso mais vezes, né? Eu queria falar um pouquinho do livro. E aí, Eveline, eu vou aproveitar que já estávamos na sua fala e vou continuar contigo. Observando o livro, eu vejo que ele tem, né, uma divisão em 3 partes, ele tem uma série de capítulos com focos diferentes. A gente vê que tem autores que, de certa forma, têm um nome mais conhecido no conjunto das pesquisas, né, de matriz histórico-cultural. Então, a gente vê o nome de Vygotsky, de Okunin, Davidov, nomes que normalmente são os primeiros a se conhecer quando se ingressa nessa escola, né, do pensamento. Mas também encontramos outros autores cujos nomes podem até ser conhecidos, mas talvez as bibliografias são menos acessíveis, né? Rubinstein, Zankov. E aí eu queria saber de você, Eveline, pensando no conjunto dessas produções, o que nós podemos esperar de novo em cada um desses trabalhos? Bom, tentando, como disse a Valesca, representar um pouco, né, representar esses colegas. Infelizmente, a gente não consegue abarcar todas as informações riquíssimas que tem em cada um desses capítulos, mas o que a gente percebe pelo livro é que é um livro inovador, né? A essência de cada capítulo traz muitas inovações, porque, afinal de contas, essa é a essência do trabalho científico, né? Mesmo que seja revisitando autores já conhecidos, autores que já são muito discutidos, mas a essência é tentar trazer um olhar diferente, o olhar próprio de cada um desses pesquisadores para o seu objeto de estudo. Então, essa é, na verdade, como a gente está falando, uma característica muito marcante, né, do GPED, essa busca por explorar novos caminhos, tanto dentro da psicologia histórico-cultural, quanto dentro da teoria da aprendizagem desenvolvimental. Então, por exemplo, como você disse, nós temos autores que são consagrados, por exemplo, como Vygotsky. No capítulo 2, porém, o professor Rubin, ele faz uma abordagem do conceito de mediação em Vygotsky. Então, é um conceito central, já muito falado, mas que tem controvérsias. Então, o que o professor Rubin faz? Ele se aprofunda nesse conceito e apresenta quais que são as principais características. É realmente um estudo muito aprofundado nesse sentido. E quem conversa com o professor Rubin sabe que é uma pessoa que entende de Vygotsky. Então, com certeza, é um olhar que traz informações novas, né, nesse sentido, sobre Vygotsky, sobre esse conceito específico de Vygotsky. A mesma coisa acontece, a gente vê, né, assim, aproximado, no capítulo 8, quando a Cecília e o professor Roberto tratam de Davidov. Como você falou, Davidov é uma pessoa, é um dos nomes. Eu gosto de números e acabei dando uma olhada na plataforma de teses e dissertações da CAPES. E do Davidov, você tem aproximadamente 200 trabalhos que, de alguma maneira, citam Davidov, que falam de Davidov. E aí você para dar uma olhada, né? É difícil a gente esmiuçar cada um, infelizmente a gente não consegue,
Mas o foco está muito na questão da matemática, né, em estudos voltados para questões do ensino da matemática. Tem um número menor que esse sobre questões mais amplas da aprendizagem, do ensino desenvolvimental, da aprendizagem desenvolvimental. Mas o que fazem a Cecília e o professor Roberto? Eles fazem uma análise de outras questões de Davidov, que é o conceito de sujeito, a estrutura e o conteúdo da atividade de estudo, e como que isso vai sendo modificado durante todo o trabalho, né, durante todas as obras do Davidov. Então, também é uma abordagem diferenciada que você vê. O Elkonin é um outro autor extremamente, né, conhecido na literatura brasileira. E nessa mesma plataforma lá da CAPES tem mais de 90 trabalhos falando do Elkonin. A imensa maioria fala do jogo de papéis. O Elkonin é conhecido como o teórico do jogo de papéis, né? Alguns falam da periodização, mas, por exemplo, o próprio Davidov, ele fala que, num texto que foi recentemente, há 2 anos aproximadamente, traduzido, que a abordagem, a base da teoria da aprendizagem desenvolvimental, da teoria da atividade de estudo, está em Elkonin. Foi Elkonin que deu esse pontapé inicial, inclusive ele chama de abordagem de Elkonin. E é uma coisa muito pouco explorada, né? Então, esse capítulo, inclusive, sobre Elkonin, está baseado na minha tese. E aí, o que é a busca de fazer? É tentar aprofundar em como que foi sendo construído, né? Porque todo autor, todos os estudiosos, eles acabam tendo um fluxo de pensamentos que se altera com o tempo, com novas descobertas, com novas reflexões. Então, como as reflexões de Elkonin levaram ele a chegar na periodização do desenvolvimento e como que isso influenciou uma mudança significativa que aconteceu na própria teoria da atividade de estudo, ali por volta da década de 70, que é na mesma época que ele traz essa proposta da periodização do desenvolvimento. Então, desculpa, é também uma nova forma, né, uma outra abordagem, né, de Elkonin dentro da teoria. Tem textos que trazem essa novidade maior dentro desse livro, que são uma abordagem de autores que não são tão, digamos, explorados, né, conhecidos dentro do contexto de pesquisa brasileiro, que é o caso, por exemplo, de Rubinstein, Bosovich e o Repkin, porque são autores extremamente importantes e que são citados. A gente percebe que em alguns trabalhos eles são citados alguma parte da sua obra, mas eles não são de fato explorados. Então, por exemplo, e aí vem o seu trabalho incrível, que eu já aproveitei para te elogiar, porque eu achei fantástico a maneira como você se coloca, Leandro, no capítulo 3, falando sobre Rubinstein. É um autor extremamente importante dentro da psicologia histórico-cultural. Ele foi muito importante no contexto da psicologia soviética, e a gente não vê tantas coisas aqui ainda na literatura brasileira. E você faz uma apropriação muito interessante, né? Na verdade, uma análise muito cuidadosa da obra toda de Rubinstein, mas se foca em um assunto fantástico, que é como que a unidade dialética entre personalidade, psique e atividade traz uma luz para compreender a constituição humana, né? E como é que isso se relaciona com o campo educacional. Sem dúvida, é muito interessante a maneira como é discutida, né, a relação desses 3 fenômenos no processo da constituição humana. A Bosovich também é uma autora que ainda ela é sim citada quando se fala de emoções, né, da formação, da personalidade, mas também falta um aprofundamento, até mesmo porque ela traz uma outra forma, ela é uma autora que ela sai um pouco desse círculo de Moscou, como o professor estava falando, né, a professora Andréia, o professor Roberto apontando desse movimento do GPED, de sair do círculo moscovita, né, da psicologia histórico-cultural, e aí a Bosovich, ela sai de certa forma, ela se afasta um pouco da teoria da atividade e ela se dedica ao estudo da formação da personalidade, e que tem uma relevância enorme na psicologia soviética. E aí a nossa querida Ione, ela mergulha na obra da Lídia Bosovich e ela faz com que a gente se aproxime dessa autora, né, e nos convida a olhar um pouco mais de cuidado para essa questão da psicologia histórico-cultural da personalidade, que aponta para uma ideia do desenvolvimento integral do sujeito. E tem também, já no campo da teoria da aprendizagem desenvolvimental, aí a Bianca e a professora Andréia, que trazem para a gente no capítulo 11, uma análise dos princípios didáticos e as orientações metodológicas que foram propostas dentro do sistema Zancoviano.
Porque se a gente se lembra, né, o sistema Zancoviano, ele é um dos sistemas que foram colocados como um dos sistemas oficiais do ensino na União Soviética, né? E até os dias atuais. Tanto que a própria Bianca, ela teve essa possibilidade de a Magnitogorsk, né, experienciar o freio russo e conhecer de perto isso, né? Então ela trouxe incríveis referências do próprio russo e pôde visualizar. Desculpa, gente, minha garganta não está me ajudando. Ela pôde visualizar de perto essa questão do sistema Zancoviano, né, desses princípios do sistema Zancoviano. E aí ela faz uma análise de como tanto o aspecto cognitivo quanto o aspecto emotivo e volitivo, ele é trabalhado dentro do sistema. Então, são aí novidades muito importantes. A minha amiga Paula também, o professor Roberto, né, eles trazem aí o Hapkin. Hoje a gente tem falado muito, a gente já tem adotado a questão da nomenclatura do sistema Eukone Davidov-Hapkin. E por quê? Gente, tem um texto do Davidov, quando ele conta a história do sistema, esse texto é de 1996, e ele diz que o sistema deveria se chamar Eukone Davidov-Hapkin também, né? Então, era uma peça que faltava e que está sendo trazida quando a Paula e o professor Roberto, eles tentam trazer esse entendimento do Hapkin sobre a atividade de estudo. Então, assim, a meu ver, os nossos colegas, tanto da área da educação quanto da própria psicologia, eles vão encontrar no livro contribuições muito novas, tanto para a psicologia histórico-cultural quanto para a teoria da aprendizagem desenvolvimental. São textos que trazem bibliografias que até então não eram exploradas aqui. A gente tentou traduzir russo, né? A gente traduziu o russo, que é uma tarefa assim, que foi gratificante no final, por conta das novidades que a gente pôde se deparar, por conta da forma que a gente pôde olhar diferente para esses autores, né? São informações novas e que abrem uma possibilidade de compreensão muito mais profunda desses autores que já têm sido estudados e desses autores que estão sendo mais novos para a gente também. E, assim, a questão de lançar uma visão crítica, né, a partir de novas perspectivas teóricas para essas obras. Então, esses capítulos, eles trazem uma nova visão sobre temas que são sensíveis para o campo educacional, como a questão da formação da personalidade, o sujeito, a unidade das esferas afetivas e cognitivas. E, então, é a partir dessas novas perspectivas que o diálogo vai surgindo nesses capítulos, como pode ser visto, né? E, além de tudo, eu vejo que tem uma questão de uma aproximação que é entre psicologia e pedagogia, que acontece sim, mas que é tão forte, que a gente percebe tão forte, né, e com tanta naturalidade, com tanto cuidado nos psicólogos e didatas soviéticos, e a gente precisa cada vez mais aprimorar na realidade brasileira. Então, assim, esse acho que as novidades que a gente pode estar vendo aí nesse livro, acho que é bem interessante. Nossa, que legal, né? Além de ficar muito grato pelas gentis palavras, eu tenho certeza que já deu para passar um melzinho, né? De vontade nessa galera que assiste a gente, quem puder assistir depois, para conhecer, né, o material. Com certeza tem trabalhos bem legais. Valesca, eu queria fazer uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido, né, para você. Passando os olhos aqui, né, pelos capítulos, eu vejo que tem algumas temáticas. Para a Evelina, eu perguntei mais sobre autores. Agora, pensando em algumas temáticas específicas que o livro traz para a gente, né? Por exemplo, vi aqui um capítulo que discute problemas de paternidade associado a obras e autores. Acho que a Evelina acabou comentando um pouco, por exemplo, com o exemplo do Eukone, né? E coisas que, de repente, não aparecem com os autores de origem bem destacados, né? Questões que talvez a distância, a barreira da língua, e entre tantas coisas, né? Que o tempo, a censura, e, nossa, quantas coisas, né? Se a gente pensar em todas as dificuldades que essas produções vivenciaram para chegar aqui, caramba, é até surpreendente que a gente ainda consiga ter contato com tanta coisa, né? Mas vi aqui também capítulos sobre docência com adolescentes, uma perspectiva desenvolvimental, capítulos com discussões sobre princípios didáticos na perspectiva da teoria da subjetividade. Na parte 3, inclusive, Valesca é autora, né, de um capítulo da parte 3. Lá, um conjunto de produções com foco na formação de professores, né? E aí,
queria, então, te perguntar, o que você pode nos contar sobre esses autores, seus trabalhos e as pesquisas desse livro? O que elas têm em comum? Leandro, ouvindo a Eveline, né, a gente se sente contagiada, né, com a quantidade, com a densidade de como foi elaborado o nosso livro, né? Realmente, a Eveline é uma boa vendedora de livros, eu diria, viu? Dá vontade de nos aprofundar em cada uma dessas temáticas, entender como é que o GEPED pensa cada um desses autores, né? E é isso, né? A cada vez que a gente mergulha nas obras, a gente vai, de fato, se contagiando, né? Então, Leandro, você me coloca aí, né? Que temas, né, que são trazidos aí pelos diferentes colegas que são os nossos autores. A Eveline falou de novidades e, de fato, o nosso livro traz aí algumas novidades aí para esse campo teórico-metodológico. E nessa primeira parte do livro, que traz aí contribuições da teoria, interpretações dos integrantes do GEPED para a teoria, nós temos aí o trabalho do professor Roberto Quentes, né, que vai falar de um tema sensível, né, que é, de fato, esse problema de paternidade que é atribuído a autores da psicologia histórico-cultural soviética. Interessante que o professor Roberto ele começa esse estudo, que está aí presente no capítulo, com um marco importante, que é o trabalho da professora Zóia Prestes, é um trabalho lá de 2010, em que esse trabalho representou um marco aí no contexto brasileiro, né, de fato apropriação da teoria, que faz aí algumas ressalvas e alguns chamados importantes em relação às traduções de Vygotsky no Brasil. Então, Zóia Prestes coloca aí que conceitos que são atribuídos a ele ou falas que são atribuídas a esse autor, ela coloca aí as dificuldades para essa atribuição, né? O professor Roberto começa com essa discussão no capítulo dele e desenvolve um percurso investigativo percebendo e analisando conceitos e distorções de ideias em relação a outros autores também, né? Que é muito provocado por esses problemas técnicos e éticos das traduções, né? Em relação a diferentes autores da psicologia histórico-cultural soviética. E, assim, a novidade do capítulo, ela chega a ser surpreendente, né? Porque ele chega a uma conclusão ao final desse capítulo de perceber e de chegar à síntese de que dois livros em especial, dois livros que conhecemos aí, um deles, Temas de Psicologia Pré-Escolar, e outro livro, Psicologia Pré-Escolar, que foram publicados aí por Wenger e Mukina, gente, é o mesmo livro. Olha só, né? Que coisa, né? Foi necessário aí um árduo trabalho de investigação, de análise dessas traduções, para perceber no interior do grupo que esse é um cuidado que precisa ser tomado aí, porque a gente ainda tem acesso a traduções que não cuidam muito de questões técnicas e também de questões éticas. Então, é uma marca também aí que está presente no nosso livro. Um outro trabalho interessante é o trabalho da Cláudia Souza, né? A Cláudia foi... nós estivemos juntas aí por um tempo, né, ao longo do processo do doutoramento. Acabamos, inclusive, percorrendo o mesmo caminho, né? A gente queria conhecer a experiência da teoria histórico-cultural em outro contexto. E aí, primeiro eu fui, né, para conhecer a realidade cubana, do sistema educacional cubano, e depois ela foi também, claro, com outro objeto de estudo. Então, a Cláudia, ela se dedicou a pensar a adolescência na perspectiva da teoria histórico-cultural. E isso é uma mudança muito grande, né? Porque a adolescência, como constituída aí enquanto um processo determinado e que está na concepção mais tradicional de psicologia, ela é pensada como a reprodução mecânica de modelos de comportamento. E aí vem a Cláudia,
dizer que não, né? Que nessa perspectiva da teoria histórico-cultural, a adolescência ela analisou justamente essa relação que os adolescentes estabelecem com o meio em que estão inseridos e como que isso impacta no processo formativo deles. Então, ela fez essa análise, ela deu um novo lugar para a adolescência, e aí, a partir desse estudo que ela desenvolve, ela chega a alguns princípios para orientar o trabalho de professores que lidam, né, que estão aí na relação com os adolescentes. Então, ela faz essa síntese ao final desse trabalho que ela organiza, né? A Cláudia, ela fala do caráter histórico-cultural do conhecimento, da importância do docente como mediador desse processo, pensar, sim, os períodos sensíveis das etapas do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, considerar a necessidade de desenvolver metodologias que instiguem e que potencializem aí o desenvolvimento psicológico dos estudantes. Então, é um trabalho também interessante que a Cláudia organiza aí no nosso livro. Tem a Naíma, né, colega também, já de longa data, junto com o professor Roberto, que trazem aí um outro tema super instigador, né? Que é a análise de princípios didáticos na perspectiva da teoria da subjetividade, de Fernando González Rey. Né? Eu me lembro bem desse momento em que o GEPED se organizava, né, para pensar os seus caminhos, né, e a gente começou a estudar a teoria da subjetividade, né, e qual seria a contribuição dessa teoria para o campo educacional. Então, a Naíma assumiu esse papel aí, esse trabalho, né, desenvolveu todo o trabalho dela de pesquisa a partir dessa problemática, e tem aí um estudo, né, bastante interessante, porque ele sinaliza para contradições da teoria histórico-cultural. Olha só, né? A gente é muito ousado, né? É um grupo muito ousado, de fato, né? Porque no processo de apreensão da teoria não se furta de indicar essas contradições, né? Que isso está muito presente nesse trabalho da Naíma e do Roberto Puentes, né? Eles, ao final, eles sistematizam algumas dessas contradições, né? E aí aparece, né, uma delas, né? Eles chegam a registrar nesse estudo, por exemplo, a marginalidade da subjetividade do sujeito no processo de ensino-aprendizagem, né? Princípios didáticos ainda muito marcados pelo determinismo, mesmo considerando os pressupostos da teoria histórico-cultural. Outra coisa que é marcante aí no estudo da Naíma e do Roberto, a ausência do sujeito como produtor dos sentidos subjetivos, dicotomias entre interno e externo, individual, social, material e psíquico, simbólico e emocional. Eu me lembro que quando a gente começou a compreender isso, foi meio que uma revolução dentro do GEPED, né? Me lembro perfeitamente, me lembro de participar de bancas de defesa, já com uma compreensão aí sobre a teoria da subjetividade, que deu um nó na nossa cabeça, né? Mas foi um momento bastante fértil, né, para a continuidade desses estudos e dessas pesquisas, né? Esses 3 capítulos que eu comentei brevemente, eles fecham, né, a primeira parte do livro, né, que é uma parte instigante, é uma parte com muitas novidades, como a Eveline já comentou e eu acabei também comentando, né, que a gente entende que são pontos de vista, são interpretações, são fruto de um árduo trabalho investigativo, de análise, de compreensão, que são essenciais para a continuidade do processo de produção de conhecimento, né? E especialmente trazendo para a realidade brasileira, né? Acho que se tem uma marca do GEPED, uma marca importante é essa, né? Esse nosso compromisso mesmo de estudar a teoria, de aprender os conceitos, de aprender todo esse referencial e da marca brasileira. E mais do que a marca brasileira, a marca GEPED. Então, é mais ou menos esse trabalho que acontece na primeira parte do livro. A terceira parte do livro, né, em que eu também sou autora, é uma parte que se dedica a dar algumas contribuições para a formação de professores,
né, na perspectiva da teoria da didática desenvolvimental, né? Então, essa parte do livro, ela tem alguns autores, né? Andréa Longarese, ela abre essa parte. Depois vem a minha colega Patrícia Franco, com a sua pesquisa de intervenção. Na sequência, o meu próprio capítulo, a Graziela Coelho e o José Marra, né? Que é o nosso colega de nacionalidade de Moçambique, né? Que também tem aqui nessa parte do livro um capítulo e um estudo importante. O que tem em comum, né? O Leandro fez essa provocação aí no início da fala, né? O que dentro dessa parte do livro, o que alguns capítulos têm em comum? Especialmente 3 capítulos, que é o capítulo da Patrícia Franco, o meu próprio capítulo e o do José Marra, têm em comum a utilização da intervenção didático-formativa. Vejam, né, só a densidade do trabalho que é desenvolvido pelo grupo, né? Nós nesse processo de formação, de apreensão da teoria, a gente se deparou, né, com o experimento formativo ou experimento didático, que era o procedimento teórico-metodológico utilizado no contexto soviético para realizar as pesquisas lá, e a gente, assim, né, precisava, né, de dar a nossa identidade para esse processo e perceber, de fato, as aproximações com as nossas realidades, com o nosso contexto. Então, o GEPED, né, esse grupo todo, ele se organizou e foi construindo esse procedimento teórico-metodológico de produção das pesquisas, né? Então, é uma possibilidade teórico-metodológica que se contrapõe a esse modelo que a própria teoria nos apresenta do experimento didático, né? Que eu acredito que a professora Andréa Longarese vai fazer um comentário sobre isso depois, né? Porque ela é a pessoa que conseguiu fazer a síntese, de formular a síntese desse procedimento, né? Então, é isso que com esse caminho que esses 3 capítulos vai formulando o processo investigativo formativo, né? Porque tem em comum isso. É um processo investigativo e formativo ao mesmo tempo. Bom, detalhadamente, né, assim, mais detidamente, melhor dizendo, né, porque detalhadamente vocês vão precisar ler o livro, cada um dos capítulos, né? A parte 3 do livro, ela inicia com Andréa Longarese fazendo uma análise da formação didática de professores, tomando como base pressupostos da didática desenvolvimental nos contextos soviético e brasileiro, né? Então, Andréa, ela defende nesse estudo que formar professores numa perspectiva de transformação da sociedade implica vivenciar uma prática organizada por uma lógica dialética, que é só dessa maneira que é possível promover uma atividade docente que se efetive em uma educação escolar desenvolvedora do pensamento dialético dos estudantes. Então, ela parte desse princípio, né, ela defende isso logo no início do capítulo e acaba desenvolvendo todo o estudo, analisando, então, esses princípios histórico-culturais de uma educação desenvolvedora na experiência soviética e no contexto brasileiro, né, fazendo aí síntese de unidades dialéticas, movimentos, ações didáticas específicas, cujos os fundamentos estão assentados no método materialista histórico-dialético, como aquele que é o impulsionador da formação de professores, né, com base nessa abordagem desenvolvimental. Então, é o capítulo da professora Andréa nessa parte do livro. Depois vem a Patrícia Franco, né, que analisa motivos formadores de sentido de uma professora de matemática e seus estudantes, né, que foram, né, a partir dessa necessidade de apreender conceitos matemáticos, numa intervenção didático-formativa realizada na educação básica. Então, o estudo da Patrícia é de uma riqueza, de um detalhamento de dados, de análises, de imagens que mostram como que foi se construindo, né? Como se foi se constituído esse percurso investigativo, que é, assim, brilhante, né? Porque acho que Patrícia tem material para desenvolver estudos aí a partir do que ela produziu durante o doutorado por muitos e muitos anos, porque é de uma riqueza de dados assim impressionante mesmo, né? Então ela
ela apresenta, né, ela inicia o estudo que é colocado no capítulo, falando das suas próprias inquietações, né, como pesquisadora e como pessoa envolvida com esse processo de formação de professores, né, ela denuncia isso, né, a falta de correspondência dos objetivos da atividade do professor e o seu conteúdo com os objetivos da atividade dos estudantes, né? Então, essa cisão entre o objetivo fim da Obuchene na escola e o conteúdo objeto delas, né? Então, a Patrícia chega ao final desse capítulo fazendo uma síntese de algumas ações didáticas que são importantes nesse percurso que ela percorreu, né? Lembrando que foi um trabalho com uma professora de matemática, da educação básica, um trabalho que partiu desse processo de formação com essa professora, mas que impactou também o processo formativo dos estudantes dela, né? Então, ela organiza essas ações aí ao final do capítulo, colocando aí a preocupação em organizar o ensino, propiciando aos estudantes as condições, as ferramentas de cultura e os modos de ações mentais lógicas e específicas, tendo em vista a apropriação de conceitos teóricos. Então, essa é uma ação didática que ela destaca no capítulo. Uma outra seria analisar o conceito, descobrir a sua essência, estabelecer e planejar ações que possibilitam tanto a orientação como a regulação do processo de forma clara e ativa pelo próprio sujeito em formação. Então, são algumas das ações didáticas que a Patrícia destaca aí como síntese do seu trabalho que está presente aí no capítulo. Venho depois do terceiro capítulo, né, que é o meu, né, que eu em colaboração aí com todo o grupo, com a professora Andréia, sintetizo. Né, esse capítulo ele analisa os processos de colaboração e criatividade de professores universitários e estudantes no contexto da educação superior. Então, é um trabalho também denso, né, que foi realizado aí durante, com uma intervenção didático-formativa que durou 1 ano e meio enquanto intervenção, 6 meses enquanto diagnóstico. Então, 2 anos do processo de doutoramento foi, de fato, lá junto com esses sujeitos, né? Tanto o sujeito professor quanto os sujeitos estudantes, para a gente pensar como é que poderia, o que seria essencial num processo de formação continuada de professores universitários orientado para o desenvolvimento, né? Então, a fase de diagnóstico desse trabalho de pesquisa, ela permitiu aí sistematizar 3 referências da formação de professores, que são as referências memorizadas, empíricas e da praxis, né? Algumas dessas referências ainda têm uma abordagem bastante linear, né? Seria apenas a referência da praxis que consegue fazer esse caminho dialético que a gente defende no interior do grupo. Aí, ao final do trabalho, tem a sistematização da unidade de imitação-criação, com base em Vygotsky, evidenciando aí a colaboração e criatividade como fundamentos da formação docente para o desenvolvimento, né? E defendendo aí a necessidade de desenvolver essas habilidades para que o sujeito desenvolva a sua autonomia, amplia as condições dele se autogovernar e tomar decisões pautadas nas sínteses teórico-práticas que formula. Bom, gente, vocês sabem que o espaço da casa ele foi tomado pelo trabalho, né? Então vocês viram aí que eu tinha companhia na minha sala aqui, né, de trabalho. Então, por favor, isso faz parte do nosso contexto atual de isolamento, de pandemia. Então, já deixo aqui as minhas desculpas, mas entendendo que faz parte do nosso cotidiano hoje, né? Eu falava do capítulo da parte 3 ainda, né? Temos aí o capítulo da Graziela Coelho. A Graziela, ela realizou uma pesquisa coletiva, também num processo de formação contínua com professores universitários. Então, o foco da Graziela Coelho é esse processo de formação, enaltecendo e evidenciando o político, o pedagógico, o psicológico da produção de conhecimento. Então, ela organiza, é bastante interessante a pesquisa que ela apresenta aí no livro, né? Ela comenta, né, que
os participantes desse processo, eles elaboraram textos escritos, individuais e coletivos, e foram redefinindo esses textos iniciais, e esse foi o processo permanente da formação que aconteceu, né? A pesquisa teve como princípios norteadores a contradição, o movimento, a unidade, e ela defende nesse trabalho uma educação pautada na transformação e emancipação, na necessidade de expansão da consciência crítica e, de novo, né, essa preocupação com uma conexão dialética com a realidade social, né? Então, alguns elementos aí que são presentes em todos os trabalhos de pesquisa que estão presentes no livro. Finalmente, a gente tem o trabalho do José Marra, que também realizou uma intervenção didático-formativa com um professor de línguas em Moçambique, para poder sistematizar alguns princípios didáticos no ensino de língua portuguesa em Moçambique. Né? Imaginem a riqueza de um trabalho como esse. Né? Ele esteve no Brasil para apreender a teoria histórico-cultural, ele transitou entre Brasil e África, né? Brasil e Moçambique ao longo do doutorado também, né? Porque a intervenção foi feita lá. E aí, com esse trabalho, né, ele também chega a algumas sínteses, alguns princípios didáticos, né, enaltecendo aí a questão do professor, e como é que esse professor ele estabelece a sua relação com os sujeitos, tendo aí o signo, a língua, né, como é que a língua aparece aí nesse processo, né? Então, não é o professor mais o centro, mas a língua como esse meio para, né, dessa relação entre esses sujeitos envolvidos. Um outro princípio que ele coloca também como síntese do estudo é essa tentativa de superar um entendimento separado das noções de cultura e de conhecimento e a importância, né, de conceber a língua como atividade constituidora da realidade dos sujeitos, né? A língua como cultura, como algo que constitui de fato os sujeitos, né? Então, vejam só, tudo isso está presente na parte 3 do livro. Eu penso que essa parte 3, né, não pelo fato de estar presente nela, né, ela demonstra esse esforço de todos os integrantes do GEPED, esse comprometimento de todos os pesquisadores e estudiosos em objetivar, analisar, contrapor, se for necessário, pressupostos da teoria, produzindo e propondo sínteses de uma didática desenvolvimental em diferentes níveis de ensino e contexto, né? Essa é uma questão importante para nós brasileiros, né? A gente sempre, quando se depara com um campo de conhecimento que não conhecíamos antes, né? A gente, nesse processo de apreensão, a gente pensa também, e agora? Como que esse campo todo, vasto e denso de conhecimento, ele vai impactar no que eu faço como professor, né? Na minha prática pedagógica, né? Então, essa terceira parte, ela também se sustenta nessas inquietações, né? Esses professores todos, esses pesquisadores todos, pensaram de maneiras diferentes e em graus diferentes sobre isso, né? Como é que a teoria, como é que esses elementos teóricos eles vão se apresentar na realidade, no cotidiano das salas de aula, seja na educação básica, seja na educação superior. Né? Então, essa é a contribuição que essa parte aí do livro traz para todos nós, e eu tenho certeza que vai ser objeto de interesse de muitos outros colegas, e a gente vai despertar o interesse aí de muitos outros pesquisadores para estar conosco aí nesse caminho, né? Porque eu costumo dizer, nessas pesquisas que além da apreensão do aspecto teórico, se dedicam também a produzir outras práticas, elas são muito caras para o contexto brasileiro, que tem muitos desafios a serem enfrentados, né? Especialmente porque nós temos problemas de aprendizagem do nosso país, né? A gente, infelizmente, se depara com isso todos os dias. Nossos estudantes apreendem muito pouco, fica muito pouco dos conceitos científicos, né? Mesmo na educação superior, e a gente não observa essa profundidade. Então, a gente, de fato, precisa cada vez mais se comprometer com os nossos contextos de atuação docente.
Bom, é isso tudo, gente. É muita coisa mesmo para revelar para vocês e convidá-los aí a conhecer e fazer a leitura e de continuar os diálogos. É isso aí. Valesca, fica claro que a Eveline não está sozinha, né, como vendedora de livro nessa mesa hoje, né? Eu tenho certeza disso. Eu queria agradecer muito o carinho das pessoas que estão manifestando no chat. Eu tenho observado aqui as conversas, eu tenho recebido mensagens também, até no WhatsApp pessoal, e isso tem sido muito legal. Eu não consigo citar todo mundo, mas eu vou fazer referência a uma mensagem específica, porque é de um grupo, né? O Alessandro Façanha fez aqui uma referência ao grupo de pesquisa e ensino de ciências, GPENSE, acredito que eu pronunciei direitinho, né? UFRN. Nós também saudamos vocês e espero que o GPED possa ter aproximações, né, com outros grupos, com o GPENSE, quem sabe outras oportunidades de trabalho conjunto no futuro, né? Eu vou pedir a licença para a mesa, para quebrar um pouquinho o roteiro, porque eu fiz 2 perguntas para todo mundo e eu, sem querer, deixei passar uma da Eveline. Eu não queria deixar passar para a gente poder contemplar os capítulos todos, né? E, de repente, a gente não deixar nenhum dos autores para trás. Eu havia perguntado para a Eveline sobre a questão dos autores específicos, né, das produções com autores específicos, mas o livro os capítulos não discutem só autores específicos, né? Nós temos outros capítulos com outras temáticas, né? Por exemplo, com foco na aprendizagem desenvolvimental. O que você pode contar para a gente sobre isso, Eveline? Então, Leandro, acho que eu me empolguei também, né? Falando aqui de todos esses capítulos. E realmente a gente tem essa aproximação muito grande com todos esses autores da psicologia histórico-cultural, da teoria da aprendizagem desenvolvimental, mas, por exemplo, na parte 2 tem 3 capítulos que fogem um pouco dessa discussão específica sobre autores e que acabam mergulhando em questões didáticas com uma aproximação maior da realidade educacional brasileira, algo que é extremamente enriquecedor, como a Valesca acabou de falar, à medida que ela estava falando dos capítulos que estão ali na parte 3 do livro, né? Então, a gente tem o capítulo da Flávia, que é o capítulo 13, e que trata da aprendizagem criativa. E ela questiona se essa aprendizagem criativa acontece somente quando o sujeito, e aí ela toma a perspectiva da teoria da subjetividade, né, para tratar desse sujeito, se somente acontece quando esse sujeito emerge no processo criativo. Então, ela realiza uma pesquisa com crianças, né, da educação infantil, aqui na ESEPA, na Escola de Educação Básica, e consegue fazer uma aproximação entre a didática desenvolvimental da aprendizagem e a teoria da subjetividade. E reflete exatamente sobre essa realização da atividade de estudo pelo sujeito criativo gerador. É instigante o trabalho dela. Na mesma linha, tem o capítulo 14 da Luciele, que ela faz também uma ponte entre essas 2 teorias, né, a teoria da subjetividade e a teoria da aprendizagem desenvolvimental, e propõe uma didática desenvolvimental da subjetividade no ensino de música. Também uma pesquisa realizada dentro da ESEBA, e que, assim, tem uma proposta muito bonita e muito inovadora. E aí, numa outra frente, e a Andréa tem a possibilidade de falar com certeza, né, de maneira brilhante sobre isso, a professora Andréa faz uma síntese teórica da perspectiva didática desenvolvimental produzida pelo GPED no contexto brasileiro, quando ela apresenta o conceito de Obuchene por unidades. E aí ela traz os principais elementos que estruturam essa proposta e dá uma ideia perfeita sobre essa proposta, né, esse conceito. Então, assim, são outros trabalhos, né, que o GPED traz, e a meu ver, como a Valesca falou, né, a gente tem um campo enorme de exploração para que os leitores aí, né, que a gente está vendendo esse livro, né? Então, que esses leitores que comprarem essa nossa ideia, eles possam ampliar o olhar dentro da perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da aprendizagem desenvolvimental. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço, Eveline, eu que agradeço. A gente falou tanto do GPED, né? Eu queria aprofundar nessa questão do GPED, né? Porque ele tem algumas especificidades. A gente pensa nesse grupo, algumas coisas para mim ficam muito marcantes, né?
Por exemplo, a Valesca comentou um pouco sobre isso, né? Ela chamou até de ousadia, se eu não me engano, foi a expressão que a Valesca usou, né? Porque tem uma marca no GEPED que é essa análise crítica e, ao mesmo tempo, criativa dos autores. Se, de repente, alguém procurar uma produção do GEPED pensando que vai encontrar aqui uma reprodução, uma tentativa de fazer de novo a experiência russa, acredito que essa pessoa não vai encontrar nas bibliografias do grupo alguma coisa nesse sentido, né? Porque tem essa pegada que é crítica e que é criativa quando se analisa os sistemas psicológicos e didáticos da aprendizagem desenvolvimental. Marca também, isso é muito legal no GEPED, os estudos teóricos e de intervenção, né, tanto no campo da didática desenvolvimental, quanto na formação de professores, com projetos de pesquisa, com orientação de mestrado, doutorado, com docência na graduação, na pós-graduação, né, com publicações desses resultados, alguns trabalhos comentados tinham essa natureza, né, dessa intervenção com formação de professores. Uma marca também dessa intervenção didático-formativa, né, que acho que o GEPED traz esse legado, né? Tem um trabalho importante também, a Andrea comentou as obras que discutem a vida, a obra dos principais autores russos, né, que é um trabalho de divulgação desse legado histórico da teoria da aprendizagem desenvolvimental, né, resgatando esses autores, facilitando um pouco até, eu acho isso muito importante, o acesso, né, nosso, aqui no Brasil, para autores cujo distância, barreira da língua, do tempo e tudo que aconteceu, né, com censura, entre outras coisas, dificultam tanto, né, o nosso acesso. A gente tem aí a coleção Biblioteca Pedagógica e Didática, o periódico científico que é a revista Buchene, os eventos internacionais, né, do Colóquio Internacional, Ensino Desenvolvimental, inclusive, que saudade, né, do colóquio, das pessoas, da proximidade, que legal, né? Pensar que talvez a gente vai poder vivenciar isso em breve, eu espero, né? E quando eu agradeci o grupo de pesquisa do Alessandro Façanha, né, que ele citou, que é o GEPENSE, isso também tem uma certa marca do GEPED, que é essa intenção, pelo menos, e um esforço de estreitamento do vínculo com outros grupos de pesquisa, né, no Brasil como um todo. E aí, professor Roberto, eu queria que você pudesse contribuir conosco discutindo um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa especificidade do trabalho do GEPED, né? Dessa forma nossa de ser, né? Falar um pouquinho do que é o trabalho do GEPED, dessas análises críticas, das produções com enfoque histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental. Certo, eu acho que existe um modo GEPED de ser. Assim, eu fico no trabalho, a gente vai colocando a razão, o raciocínio lógico, o pensamento teórico por cima, inclusive do sentimento e das emoções. Mas esse aqui é um momento que tinha me deixado muito emocionado, gratamente feliz. Quando você tem pessoas, doutores novos como a Valesca, como o Leandro, como a Eveline, que conseguem expressar com tanta clareza as suas ideias, e quando a gente tem colega como a professora Andrea, com a qual eu convivo há 13 anos, com a qual eu realizo um trabalho de formiguinha ao longo de todos esses anos, a gente não precisa falar muito. Então, eu não quero falar muito, eu acho que vou deixar um tempo maior para a Andrea poder falar mais dessa segunda dimensão, que é do trabalho do GEPED, que tem a ver com a produção de algo novo a respeito da teoria e a respeito da metodologia, tanto na perspectiva do enfoque histórico-cultural como da aprendizagem desenvolvimental. E eu não vou falar muito sobre isso, porque a Valesca e a Eveline fizeram isso de maneira brilhante, que é essa outra dimensão da atitude crítica que o GEPED assume em relação às teorias. Eu acho que esse livro sintetiza
uma qualidade muito grande do GPED. E a Valesca falou da ousadia. Eu acho que uma das posturas maiores que caracterizam o GPED é a mostrar como é que se pode trabalhar com humildade, mas também com ousadia. Então, essa qualidade de fazer um trabalho de formiguinha, ético, de respeito, de reconhecimento do trabalho daqueles outros que estão fazendo algo muito similar no Brasil, fora do Brasil. Essa humildade, eu acho que é algo que tem nos caracterizado, mas ao mesmo tempo uma ousadia enorme, um desejo enorme de ir para além. A ousadia do GPED está na capacidade que sempre tive de reconhecer suas limitações, de expressar essas limitações, de procurar superar essas limitações. A ousadia está na capacidade do GPED de procurar aprender cada vez mais. A humildade do GPED está num esforço enorme que tem realizado ao longo desses 13 anos de articulação interna aqui dentro da Universidade Federal de Uberlândia, bem como de articulação nacional, inclusive de articulação internacional. Nós temos procurado todos os grupos que nós localizamos até hoje e temos oferecido a nossa parceria. Eu acho que isso é um gesto de humildade. E temos reconhecido o trabalho desses grupos e temos nos apoiado nas nossas pesquisas, nos resultados das investigações realizadas por esses grupos. E eu acho que outra característica da ousadia do livro e do GPED está nesse trabalho colaborativo. Ninguém consegue fazer pesquisa de qualidade, ninguém consegue fazer pesquisa séria se decide trabalhar sozinho. Nós temos feito um trabalho colaborativo, nós temos feito um trabalho a muitas mãos, mãos que falam várias línguas, que falam polonês, falam espanhol, falam portunhol, falam português, falam inglês, falam francês, falam ucraniano e falam russo. Então, eu acho que essa é uma virtude do GPED, essa é uma virtude de todos aqueles que integram a família GPED. E a ousadia do GPED está em procurar sempre falar, dizer algo novo, dizer algo diferente, contribuir de alguma maneira com o crescimento, com o avanço da teoria. Nós procuramos formular problemas novos, nós procuramos encontrar respostas novas para esses problemas. Então, em síntese, eu queria ressaltar isso. Uma qualidade do GPED é trabalhar com enorme humildade, mas também procurar trabalhar com a ousadia que permite encontrar novos caminhos para os problemas que encontramos dia a dia na escola, na educação, na sala de aula, na aprendizagem de nossos alunos. Obrigado a Eveline, obrigado a Valesca, obrigado a você, Leandro, obrigado a você, Andrea, obrigado a todos os autores e a todos os membros do GPED pela confiança depositada no grupo e pelo projeto, pela coisa linda que nós temos construído ao longo desses 13 anos. Obrigado. Tenho certeza que eu falo por mim, mas falo pelos demais também, né? Somos nós que agradecemos, né? A oportunidade de estarmos aqui crescendo junto, né? Nos constituindo juntos, né? Nesse processo. Que legal. É uma cumplicidade, uma parceria ímpar, né? Que gostoso. A professora Andrea, eu queria contigo pensar algumas questões mais específicas, especialmente em relação aos aportes teóricos e metodológicos, da mesma forma como eu perguntei para o professor Roberto, essa questão da especificidade do GPED também marca as produções do GPED algumas questões conceituais específicas, né? Conceitos como Obuchain por unidades, intervenção didática formativa, que eu tinha comentado antes, conceitos que foram, de certa forma, gestionados dentro desse espaço, né? E a gente acaba tendo eles como uma espécie de coisa comum do nosso dia a dia, do nosso diálogo, e eu não consigo nem avaliar direito o quanto ele é ou não também comum para outros grupos, em outros espaços, tamanha naturalidade que a gente acaba tratando ele, né? Talvez seja como um sotaque, né? Um ai,
que é uma coisa nossa ou não, talvez é uma coisa mais ampla, não sei dizer, né? Eu queria ouvir de você então, o André, isso, né? Um pouquinho sobre isso, né? Essa característica que é do GEPED, das nossas produções autorais, de uma abordagem metodológica no campo da pesquisa científica, da didática dialética, desenvolvimental. O que você pode contar para a gente sobre isso? Obrigada, Leandro, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria começar a minha fala, Leandro, destacando o orgulho que dá para a gente estar nesse momento, nesse lugar de produção conjunta, não só lançando um livro que estão todos representados, mas ver a riqueza, a diversidade metodológica, teórica e de produção científica que está aí registrada. Eu acho que no começo dessa sessão eu destaquei como esse livro era o mais importante para nós. Para nós, eu e o professor Roberto, como pessoas, para nós como grupo, para a série Ensino Desenvolvimental e para a coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática. E acho que, agora chegando mais, caminhando para o final dessa sessão, a gente pode entender um pouco por que esse é o livro mais importante do grupo, né? Porque ele é síntese de tudo isso e ele expressa todo esse processo formativo desse coletivo. Vejam como a Valesca e a Eveline expressaram de uma forma tão segura, tão afetiva e tão envolvida, acadêmica e pessoalmente, com as pessoas que estão contidas e com as ideias e produções que estão contidas nesse livro, que isso, para mim, já é o objeto da nossa máxima realização, é a formação do sujeito, é o desenvolvimento do sujeito. Então, a fala sua, como nosso mediador aqui, a fala dessas duas colegas, os três representando aqui todo um coletivo, para mim, já é a representação máxima do que este grupo construiu e vem construindo em termos de formação e desenvolvimento humano. Vocês representam um coletivo e os representam muito bem. Muito obrigada por isso. A parceria com o professor Roberto também é objeto da minha admiração e do meu orgulho. E só quem convive com nós sabe o quanto a gente constrói isso todos os dias, a cada desafio e a cada conquista. A gente vive isso juntos. Obrigada, Roberto, também por essa parceria. Queria dizer que a gente pôde observar pelos relatos, pela análise e pela discussão que a Eveline e a Valesca já fizeram do conteúdo do livro, como esse livro ele revela as várias frentes de investigação e o novo que emerge daí, tanto das pesquisas teóricas quanto das pesquisas de intervenção no contexto da sala de aula. Agora, há um aspecto que eu queria só enfatizar, que eu acho que é uma preocupação do grupo e é uma coisa que nos é muito cara, que é o chão da sala de aula, que é o chão da escola. E isso tem nos levado a fazer pesquisa na educação infantil, na escola de educação básica, desde o ensino fundamental, ensino médio, na escola de educação superior, pesquisas de intervenção com gestores escolares, com pedagogos. Então, a nossa preocupação é chegar na escola. Mas qual é a nossa escola? É a escola brasileira. Então, assim, nós temos nos dedicado ao estudo teórico da grande escola psicológica histórico-cultural e da grande escola da didática desenvolvimental soviética. Por quê? Porque lá eles produziram uma rica interpretação e uma construção coletiva também para pensar os processos didáticos e os processos desenvolvimentais oportunizados pelo contexto escolar, que nos são muito caros e extremamente relevantes. E esse aprofundamento tem ajudado a gente a avançar na interpretação e também na produção interpretativo-criativa de várias linguagens, de várias perspectivas que compõem esse corpus teórico. Mas a gente não tem abandonado a nossa realidade. E a gente não entende que a nossa realidade deva se expressar sob a forma reflexiva, no sentido de reprodução daquilo que foi uma produção soviética. E eu acho que é isso que, em grande parte, o livro traz também como contribuição,
que é toda a trajetória investigativa em termos de produzir uma própria metodologia de pesquisa, uma metodologia de pesquisa que coadune com as nossas necessidades, com as nossas perguntas, com as nossas questões. E uma delas que eu queria destacar é que nós temos uma perspectiva de pensar a educação que promova o desenvolvimento do estudante. Desenvolvimento do quê? Desenvolvimento da personalidade coletivista do estudante. Parte desse processo de desenvolvimento está focado no desenvolvimento de um pensamento teórico que qualitativamente é diferente de um pensamento empírico que está dado nas relações sociais concretas, na materialidade da própria vida. Agora, como a gente pode exigir que o professor desenvolva esse tipo de pensamento, esse tipo de personalidade, quando ele próprio não foi, a partir dos seus processos formativos, oportunizado o seu desenvolvimento? Então, nós temos tomado muito como foco a formação do professor, tendo em vista com o professor, ao lado do professor, junto com o professor, pensar os processos desenvolvimentais do estudante. Então, esse tem sido um processo extremamente rico e importante no contexto das pesquisas do grupo. E, em virtude disso, nós temos construído um procedimento metodológico de pesquisa, que é o que a gente tem chamado de intervenção didático-formativa. Aí eu convido, né, a todas e todos que estão aqui nesse momento de celebração, para que possam acessar o livro e entender melhor um pouco quais são esses procedimentos e como eles têm orientado essas pesquisas nesses vários níveis de ensino. No mesmo sentido, nós temos produzido um modo de organização didática dos processos de formação do professor e também dos processos de desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. E, quiçá, queremos avançar para pensar como isso nos permitiria também o desenvolvimento geral do estudante, incluindo aí o desenvolvimento da sua personalidade coletivista. Então, Leandro, para dizer que toda essa trajetória tem sido um grande desafio, porque a gente tem, ao mesmo tempo que tentado se apropriar, interpretar, produzir análises críticas a respeito da produção já desenvolvida, a gente tem feito um trabalho de abrir caminhos e construir novas trajetórias, considerando a nossa realidade brasileira, a nossa escola, o chão da sala de aula e pensando na realidade concreta dos professores e dos estudantes. Hoje, diante da nossa situação política, da nossa situação econômica, da nossa situação sociocultural, vivemos um momento cujo objeto da educação, da ciência, nos exige ainda mais cuidado, primor, dedicação e luta. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e todas que estiveram presentes nesse projeto, tanto os autores que estão ali diretamente representados, como também os colegas parceiros dos outros grupos, que têm sido assim fundamentais na interlocução teórica, metodológica, no diálogo acadêmico, no debate. Então, quero agradecer a todas e todos pela oportunidade da gente estar conseguindo, através de um trabalho sério, dedicado, como disse o professor Roberto, um trabalho humilde e também ousado, poder desbravar esse território que é construir uma escola que desenvolva personalidades coletivistas e que forme humanidades e pessoas que tenham condições de viver em situações de igualdade, cujo conhecimento não seja posto como mercadoria, que todos tenham direito a esse acesso ao conhecimento. Muito obrigada, viu? Que legal, Andréia. A teoria precisa, né, justificar a prática, né, e a prática precisa confirmar a teoria, né, e a escola está aí presente, de certa forma, nos trabalhos, nas produções. Que legal te ouvir. Antes da gente encaminhar para o encerramento, a gente já está com
pouco mais de 1h30 de live, né? Eu acho que eu ficaria aqui um tempão, porque tá gostoso, né? Trocar ideia aqui e receber o carinho das mensagens que eu tenho observado, mas a gente tem que respeitar também o limite, né, das pessoas, da canseira que a gente vai gerando também, né? Antes de caminhar, então, para o encerramento, eu queria fazer um registro especial de agradecimento, né, para o trabalho primoroso da editora, né, da editora Philos Academy, porque foi um trabalho realmente cuidadoso, né, assim, eu senti que todas as demandas que a gente apontou e aí eu falo como autor, é impossível ver tudo de uma vez só, né? A gente pensa que lapidou o texto, quando vê, nossa, não, e a coisa vai, ela volta, e a, e a editora conseguiu realmente nos acompanhar nessas nossas dificuldades, né? E ficou um trabalho realmente muito legal. Eu agradeço em nome do Willams, que está nos bastidores, ninguém está acompanhando, mas em seu nome, Willams, eu quero agradecer todo o trabalho da editora, viu? Muito, muito obrigado mesmo. E para a gente encerrar, queria fazer uma dinâmica muito rapidinha, né? Coisa simples, de devolver a fala para a mesa, para ela ter a chance de poder fazer uma despedida, talvez indicar alguma coisa que deixamos passar que seria de repente interessante, né? E mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando e quem sabe para aqueles que vão assistir a live depois, né? Valesca. Gente, eu só queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, o privilégio de ter construído esse trabalho junto com vocês, é realmente um privilégio, né? Momentos de isolamento como o que nós estamos vivendo, que mexem profundamente com a nossa saúde mental, a gente se encontrar para socializar esse trabalho, para compartilhar com os demais colegas um trabalho coletivo, é de um significado, de uma renovação de esperança que não tem nem como mensurar. Então, eu só queria agradecer muito a oportunidade de ter construído todo esse processo junto com vocês. Que a gente tenha outra oportunidade de dar continuidade a isso e renovar, né, o nosso convite, que vocês conheçam o nosso grupo de estudos e pesquisas, o GEPED, conheçam as produções que são elaboradas e produzidas no interior do grupo e conheçam especialmente o livro que estamos lançando aqui hoje, né? Ele é tudo isso que nós apresentamos e muito mais. Então, fica aí mais uma vez a renovação do nosso convite a todos vocês. Mas muito obrigado aí a todos que estiveram presentes, aos colegas que nos incentivaram, que nos confiaram aí esse papel importante de representá-los aqui hoje também. Muito obrigada. Eveline. É agradecer. Não tem como, é uma sensação incrível que está transbordando nesse momento do reencontro, né? A gente acaba defendendo, cada um vai para um caminho, a gente tem os desencontros de quem defende primeiro, quem defende depois, mas hoje foi uma sensação fantástica poder estar ouvindo os colegas mandando, né? É quase se sentir abraçada. E agradecer ao professor Roberto, à professora Andréia, pela oportunidade de nos movimentar, né? Porque participar do GEPED é isso, é sair da caixinha, né? É movimentar, é ir para frente, é ver de uma nova forma. E para mim a experiência foi exatamente essa, foi extremamente enriquecedora. E agradeço a possibilidade de estar aqui. A gente sentiu um pouco o peso, né, Valesca? Como representar um pouco todos esses amigos com essa riqueza fantástica de trabalhos, né, tão diversos ainda que próximos. E obrigada pela confiança e pela possibilidade de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se ver, né, e voltar a se reunir para ter as nossas grandes discussões regadas a café, a um suco e a muitas risadas também, porque isso também vem desse grupo, né? Esse afeto todo que a gente tem um pelo outro, pelas coisas boas que a gente construiu nos momentos que a gente compartilhou nos corredores da universidade e dos congressos por aí. Muito obrigada, um grande abraço a todos e boa noite. Andréa.
ativar o microfone, né? Senão só eu vou me ouvir. Bom, claro, agradecer em primeiro lugar a Eveline Avalesca e ao Leandro, os três que estão representando aqui, ao coletivo de autores do livro, representaram de forma brilhante, deram um exemplo de seriedade, de envolvimento e exemplo de afetividade. Então, muito obrigada mesmo por estarem aqui representando a todas e todos. Tenho certeza que todos estão se sentindo muito bem representados. E lá no grupo está todo mundo comentando a felicidade de ter vocês representando o coletivo. Agradecer ao professor Roberto mais uma vez pela parceria, pelo trabalho sério, pelo incentivo. Nós estamos sempre atuando um na zona de desenvolvimento possível do outro. Espero que continuemos assim por mais 13, quem sabe 26 e tantos outros anos. Claro, se a vida nos permitir, né? Até onde ela puder. Queria dizer que toda a trajetória que a gente narrou um pouco aqui hoje, tanto do grupo, quanto da história do livro, das pesquisas e de toda essa produção, ela revela um potencial que o grupo tem como coletivo e também uma vontade muito grande da gente poder produzir e colaborar, tanto no campo da ciência, no campo acadêmico, quanto no campo da educação, pensando a realidade da escola em si. Mas a gente tem aberto várias frentes de trabalho, porque entende que todas elas são necessárias e complementares. A relação com os outros grupos de pesquisa, para que a gente possa se fortalecer, fazer trabalhos e ter ações mais colaborativas, intergrupos, para que a gente possa construir uma grande rede de estudos histórico-culturais e pensar a escola, a educação, numa perspectiva desenvolvimental e que, de fato, a gente consiga, por esse processo, contribuir com o desenvolvimento da sociedade de um modo geral. Os projetos de traduções, que têm como finalidade a gente poder trazer próximo aos nossos estudos outras obras ainda não conhecidas, e a cada obra que a gente ajuda a traduzir e a publicar, a gente vai vendo quanto a gente ainda tem de conhecimento para ter a respeito dessa teoria e quantos caminhos ainda são possíveis, né? Os estudos teóricos de autores específicos e de temáticas específicas que têm marcado o grupo também têm sido extremamente importantes para mostrar diferentes interpretações possíveis entre esses autores, inclusive confrontando-os, dialogando-os com todo o respeito, mas fazendo-os de forma acadêmica e científica. Os estudos de intervenção diretamente nos contextos escolares, pensando nos processos de formação e desenvolvimento dos professores e também na construção de uma escola desenvolvimental dada a nossa realidade. São várias frentes. E eu e o Roberto não vamos dar conta de concluir todas as frentes abertas e nem tantas outras que vão se abrindo ao longo desse caminho. Então, o meu convite é para que todos e todas que compõem esse grupo estejam presentes, se alinhem, vão dando as mãos, porque um dia nós esperamos que vocês continuem esse trabalho. Porque um dia nós vamos ter que parar, mas a gente não quer que ele morra com a gente. Então, o meu convite é para que o grupo prospere. Muito obrigada. No GPED, ninguém larga a mão de ninguém, né? A gente vai. Roberto. Bem, eu queria reiterar isso que já falei antes. Esse livro é prova de que o esforço sempre vale a pena. É gratificante ver o resultado. Eu queria agradecer mais uma vez à editora pela parceria, pelo modo como nos acompanhou e nos auxiliou ao longo de todo o processo de editoração do livro. Eu queria abraçar a você, Valesca, a você, Eveline, a você, Leandro. Eu fiquei profundamente emocionado ao escutar vocês. Se vocês representam o melhor do GPED, vocês representam o melhor de cada uma das pessoas que participaram desse livro. É gratificante ver essa criança nascer, uma criança que tem 17, quantos pais e mães. Eu fico muito feliz por tudo isso. E eu anuncio, como a Andrea anunciou muitas das coisas do trabalho que nós temos realizado, anuncio que esse é o primeiro de vários livros
que registrem esse esforço coletivo nosso com os nossos orientandos do mestrado e doutorado. Sou muito feliz, sou muito grato de poder ter crescido ao lado de cada um de vocês. Sou muito grato de ter ajudado a construir essa história com a professora Andrea. Eu espero que a gente possa levar isso enquanto for possível. Obrigado a cada um de vocês, obrigado aos autores, obrigado às pessoas que nos assistiram e reitero a minha enorme felicidade. Obrigado você, Leandro, pela condução brilhante dessa live. Eu que agradeço. Antes de também fazer meu agradecimento, lembrar que todo mundo que estiver assistindo, que assistir depois, vários links foram publicados aí no chat com algumas obras anteriores do GEPED. Aproveito a oportunidade e peço para vocês também colaborarem, né, com essa parceria nossa com a Philos Academy e poder também seguir o canal deles no YouTube. Tenho certeza que essa e outras obras vão ficar acessíveis para vocês, né? E aí eu também faço meu agradecimento de coração demais da conta à professora Andrea, eterna orientadora, professor Roberto. Essa parceria é muito, muito legal, né? A Eveline fala que vocês colocam a gente para movimentar, a palavra dela é psicóloga, né? Ela suaviza um pouco, né? Porque vocês sabem problematizar a gente e desorientar em algumas vezes, né? Mas funciona, o trabalho funcionou, né? Tem funcionado até agora muito bem, né? E a gente vai tentar, Andréa, manter esse legado, né? O desafio é grande, porque tá muito bem representado, né? Manter o primor do trabalho vai ser um desafio para todo mundo, né? Que já está e que vier no futuro. Então, agradeço muito, André, agradeço muito, Roberto, agradeço muito, Eveline, sua presença aqui, Valesca, minhas antigas amigas, né? Quantas vezes já nos angustiamos, nos consolamos uns aos outros, né, nos corredores da pós-graduação, nos desesperos que a formação nos leva, né, frequentemente trabalhando, estudando junto, e se não é um ombreando com o outro esse desafio, dividindo aí o peso, a gente talvez esmorecia, né, mas eu brinquei, mas brinquei falando sério, né? Realmente a gente não larga a mão de ninguém, né? Eu aproveito muito também para agradecer cada um que participou, aquele que assistir depois essa live também, né? Afinal de contas, essa obra só faz sentido na medida em que ela é compartilhada, na medida em que é lida, na medida em que o conhecimento ele se torna um diálogo, né? O GEPED não tem nem a intenção e nem faz o que faz para ficar numa bolha, para ficar falando, né, consigo mesmo, né? A gente quer dialogar, a gente quer produzir conhecimento e conhecer, né, junto com os demais outros grupos, porque é nesse encontro que o enriquecimento acontece, né? É essencial da nossa própria fundamentação teórica, materialista, histórico-dialética, a riqueza do encontro, né? De todas as contradições, tensões que esses encontros com outras perspectivas teóricas, outros grupos geram, e é por isso que eu quero agradecer muito a presença de todo mundo, de quem, a partir dessa live, né, entrar em contato com o livro, ou até divulgá-lo, compartilhá-lo, porque é exatamente esse o objetivo, né? Agradeço demais da conta e um abraço.